Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos e a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje para mais um aprendizado. Os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga que aqui se faz presente, ao convite carinhoso que sempre recebemos do nosso querido irmão Jorge, e que é sempre um prazer, muita alegria estar aqui revendo a cada um de vocês nesse bairro Jardins Anelados, nesta casa abençoada, a renascer. E o renascimento na nossa vida é importante, né? Vocês foram bem inspirados, o renascer. Todos os dias devemos renascer, né? A nossa proposta que estamos aqui é o renascimento, através das nossas reencarnações, para reaprender tudo aquilo que está proposto na nossa caminhada evolutiva. Quis Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso mestre e amigo, que aqui estivéssemos nós para mais um aprendizado. E hoje vamos conversar um pouquinho do conhecimento de si mesmo. Tão falado na casa espírita, né? Esse autoconhecimento, que durante a nossa trajetória evolutiva, nós às vezes nos perdemos nesse caminho e ficamos tão aturdidos nos afazeres do dia a dia que esquecemos de fazer essa viagem íntima, interior, em cada um de nós, nos perguntando para nós quem somos, o que é que estamos fazendo aqui, qual a razão da minha existência, qual o propósito do qual Deus nos criou. Então, essa busca interior de cada um de nós, esse autoconhecimento, essa autoanálise de nós mesmos, é de profunda importância. Meditar profundamente, essa meditação. E esta questão já clássica do Livro dos Espíritos, que é a 919, quando Kardec indaga a Santo Agostinho a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E ele responde que um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Mas, na questão 919A, ele diz para Santo Agostinho: conhecemos a sabedoria desta máxima, mas nós gostaríamos de saber qual o meio mais eficaz, mais prático, que nos traga mais esclarecimento desse conhecer-te a ti mesmo, né? Para resistir esse arrastamento do mal. E ele nos diz com toda a segurança para nós, falando de si mesmo. Então ele diz assim para nós: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia do dia, né, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ora, se nós fizer todos os dias, tirar uns minutos, 1 minuto, 2 minutos, e fazer essa autoanálise de nós mesmos, como é que foi o nosso dia, principalmente quando chega à noite, na hora do nosso descanso do corpo físico, a gente lê uma página do Evangelho, medite,
ou até mesmo uma mensagem, pequena mensagem, e fazer essa reflexão de nós mesmos, analisando o que eu fiz hoje, como é que foi o meu dia, será que eu fui justo, eu fui fiel nos meus compromissos, do qual foi determinado para mim, como é que foi o meu relacionamento com a família, o meu relacionamento profissional com os meus amigos de trabalho, a minha vida social com os meus vizinhos, a minha vida lá fora, encontrou com alguém, cumprimentou alguém, deu um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso, uma informação, aquele trânsito violento que nós temos todo dia, que não é o trânsito que é violento, é nós que somos violentos. Será que agredimos alguém? Será que fomos gentil com alguém, dar passagem ao outro? Saber ter paciência naquela hora que dá aquela ira. É o momento de nós refletir. Eu fui caridoso, eu entreguei alguma coisa que não me servia mais e que o outro precisava, aquele que pediu alguma coisa, um pão material ou um pão espiritual, alguém que precisava de uma palavra amiga, aquele que escutasse aqui um momento, pelo menos, né? Uma informação. Quantas coisas, meus irmãos, tem maravilhoso para nós fazer o bem durante o dia. E quantas vezes nós o negamos, porque falta este conhecimento. Então, por isso que esta autoanálise de nós mesmos, como Santo Agostinho fez muito bem, fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, se a minha consciência não está pesada em algum ponto, se eu não ofendi, não fui agressivo, não é? Então nós temos que analisar muito bem. E aí ele continua, como fazer? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo, interrogasse a si mesmo, né? O bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede, Deus o assistirá. Então, aquela conversa com Deus, né? Conversar com nós mesmos e conversar com Deus, com a nossa consciência, né? E naquele ponto que nós erramos, peça perdão, né? Porque não se faz nem necessário pedir perdão para Deus. Porque Deus não perdoa. Sabe por que Deus não perdoa? Porque Ele não se ofende. Ele compreende. Ele compreende a nossa fragilidade, assim como um pai compreende quando um filho que está aprendendo a andar, cai, se machuca e vem chorar para o colo do pai. Não precisa ele pedir perdão para o pai. Porque o pai sabe que aquilo é um processo natural de aprendizado. Então, todos os erros que nós cometemos é um aprendizado. Então, basta nós conversar com Deus e dizer, Pai, eu tenho certeza que Tu vais me dar outras oportunidades. Coloque aquele irmão que eu ofendi, aquele irmão, aquela irmã que eu não fui gentil naquele momento, que eu perdi a oportunidade de fazer a caridade para que eu possa corrigir naquele ponto. E Deus com certeza coloca aqui, mais uma vez, se não for a mesma pessoa, mas Ele coloca o outro, para que nós possamos fazer o bem. É assim que nós vamos nos corrigindo e caminhando para Deus,
nos aperfeiçoando, nos autoiluminando. E aqui, Emmanuel, no Consolador, na pergunta 230, coloca para nós assim: como iniciar o trabalho de iluminação de nossa própria alma? Como fazer? E ele responde: deve-se começar com o autodomínio. Autodomínio. Que autodomínio é esse? São os nossos impulsos, né? Que muitas vezes nós deixamos escapar, por não ser vigilante, porque não ter esse conhecimento. Porque tudo que nós fizemos de bom vem em nosso benefício. Tudo que nós fizer de mal também vem ao nosso benefício. Então, por isso nós temos que analisar e controlar esse domínio e colocar num domínio do bem, da caridade e do amor, como a gente falou anteriormente. Então, dominar esse impulso nosso, tá? Principalmente quando ele é violento. Tem muitos que dizem assim: agora perdi a minha paciência tem limite. Mentira. Porque a paciência é uma virtude. Quem tem não perde. Ele nunca teve paciência. Quando diz que eu perdi, não perdeu, ele não tem. Então a minha paciência tem limite. Quem que disse que a paciência tem limite? Tá? No estado de virtude, quando nós adquirimos, ela é ilimitada. Então ela é paciente em todos os momentos. Ela não tem um limite para o Jorge, ou para vocês, cada um de nossos irmãos. Ela não tem limite individual. Ela é universal. Então, essa paciência que nós temos que ter. Disciplina de sentimentos, principalmente o egoístico e inferiores. Sentimento, disciplinar. Se alguém nos pede alguma coisa, que nós achamos que aquilo faz falta para nós, né? E que às vezes não faz, já temos em abundância, temos supérfluo dentro de casa, por que não dividir com o nosso irmão que necessita? Então, em muitos casos, como nós já comentamos antes, nós devemos analisar, quebrar esse egoísmo, que é uma chaga, é a pior chaga da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho, e que nos leva sempre à perdição, no estado inferior, né? Então, esses estados nós temos que estar atento todos os dias, todas as horas. Guiarmos-nos pelos testemunhos de sacrifício de outras almas. Quantos exemplos a ser seguidos, não é verdade? Quantas pessoas bondosas, caridosas, desprendidas, que nos deram e que nos dão e continuam nos dando exemplos. Pessoas que vivem no anonimato fazendo muita coisa boa. Instituições de caridade que fazem o bem. Pessoas que trabalham 24 horas com pensamentos voltados à caridade, à bondade. Então, essas pessoas servem como modelo a ser seguido. Temos o exemplo sempre, nós não podemos nunca esquecer dessa alma, desse espírito bondoso que teve entre nós, que foi Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce. Quanto que a gente cita essas criaturas como modelo, sem falar no modelo principal, que é Jesus, modelo e guia de toda a humanidade. É isso que o Emmanuel nos pede, para que
guiarmos-nos pelos testemunhos de sacrifício de outras almas bondosas, que passaram por nós e que nos deixaram grande lição de vida, né? E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na pergunta 352 e 353, nos diz assim, ó: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos, nossos impulsos, para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio, do esquecimento egoístico, orgulhoso, vaidoso, esquecer essas mazelas, essas problemáticas que a gente traz de vidas passadas, conservamos nessa porque não somos criaturas ainda perfeitas, estamos muito longe disso, mas devemos trabalhar para que aos pouquinhos nós vamos fazendo essa autoeducação, essa autoiluminação interiormente dentro de cada um de nós. É isto que eles nos passam para nós todos os dias. E aqui nós temos outro de Emmanuel, que a maior necessidade do homem, a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Veja só, eles repetem várias vezes esse conhecimento, né? Em se tratando de iluminação espiritual, não há outra fonte além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho. Ora, quem lê e estuda, porque tem 3 questões importantes do Evangelho: é ler, estudar, e a outra, que é a mais importante de todas, praticar. Porque a fé sem obra, ela é morta. É a mesma coisa que eu fazer uma faculdade. Eu fui formado em medicina e faço várias faculdades, e eu coloco no mural, na minha sala, no meu escritório, cheio de diploma. E os meus amigos chegam lá, olha, Altamiro, que você é formado nisso, naquilo e tal. E o que você faz? Qual é que você exerce? Qual a função? Não, eu fiz para conhecimento. Então tem aquilo ali para enfeite, mas na prática nada. Então tem muitos que dizem: eu estudei todas as obras espíritas da codificação, de frente para trás, de trás para frente, decorada. Tudo que me perguntar eu respondo. E outras obras subsidiárias. Aí começa a citar vários livros, várias obras de André Luiz, né? De Emmanuel, de Joana de Ângeles e tantos mais. E o que é que você faz com elas? Às vezes é uma pessoa violenta, já violenta dentro de casa, intolerante, não compreende o irmão. Do que serviu? De nada. Então, aqui, não há outra fonte além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho. Então, é seguir aquilo que se estuda para praticar. O exemplo que ele deixou para nós. Ele não escreveu uma linha sequer, mas só pelo ato, pelas palavras, pelo exemplo. Por isso ele disse: eu sou o caminho
eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Mas ele ainda dá mais um reforço para nós, sabendo que nós íamos falhar, como falhamos, reclamamos, choramos, achamos que a vida é ingrata, que nada é importante, que só ele que sofre. Mas ele diz para nós, quando estiver aflito e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Né? Que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então nós temos que ir ao encontro de Jesus nas horas difíceis. Não espere que Jesus mais uma vez venha até nós para resolver os nossos problemas. É nós que temos que resolver o nosso problema individual, porque Jesus já veio até nós. Agora é a hora de nós ir ao encontro de Jesus. Ele nos convida. E o que é que nós estamos esperando? E muitas vezes dizem, Deus esqueceu de mim, Jesus esqueceu de mim, porque tudo de mal acontece comigo. É porque não compreendeu esse autoencontro com Ele mesmo, essa autoanálise que nós temos que fazer todos os dias, como filho de Deus que somos. O modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Quem nos diz isso é Emmanuel, tá? No Consolador, na pergunta 232 e 235. E a regra universal de proceder, como devemos. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer ao outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Isto está em O Livro dos Espíritos, na pergunta 27. Então, por isso, nós temos diante de nós, na nossa frente, em casa, na biblioteca das casas espíritas, esse grande farol, esse refletor imenso, esse sol que ilumina o nosso caminho. Terminou, meus irmãos, a época da cegueira, daquela fé dogmática, que só tinha uma viseira. A doutrina espírita veio nos libertar, nos mostrar o caminho da verdade e da vida, assim como Jesus, que ele próprio anunciou a terceira revelação, que já está em nossas mãos, que é uma ciência, uma filosofia com consequências religiosas, nos convidando a uma fé raciocinada, não uma fé cega, que vivíamos no passado como marionete, como robô, conduzido, vai para lá, vem para cá. Não. Ele nos convida agora para que façamos individualmente uma reflexão profunda. Quem somos nós? Fazendo ao outro sempre o que gostaria que o outro nos fizesse. Mas para isso eu tenho que trabalhar em mim, para entender o meu irmão, a necessidade dele, porque eu já passei por dificuldade. Opa, se doeu, então está doendo nele também, é aprendizado. Então por isso que nós temos que fazer essa reflexão profunda, e a transformação moral que nós temos que trabalhar em nós, a nossa conduta, a reforma íntima,
que nós temos que trabalhar todos os dias na nossa caminhada. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, nos diz Kardec: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ele não está dizendo que reconhece pela sua perfeição, pela sua santidade. Reconhece pelos esforços que ele faz, pela força de vontade, pelo autoconhecimento. Que ele chega naquele ponto: isso não me serve mais. Eu fazia isso, hoje eu já não faço mais. Isso não me serve mais. Os ambientes que se vivia, as nossas viciações do mundo, os nossos pensamentos negativos, a maledicência, a revolta, a mágoa, a inveja, o ciúme, o rancor, o desejo de vingança, a nossa vaidade, tudo isso nós vamos educando através das obras espíritas, da busca dessa autoanálise. Se isso foi mal para mim, me prejudicou tanto, então eu não vou repetir mais. Então eu vou tomar um outro caminho na minha vida. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apresenta alguma coisa de melhor se esforça por designar-se dele e quase sempre o consegue, se tem firme à vontade. Aqui está falando em vontade, né? Vontade. Se nós tiver todo conhecimento, como há pouco falei, e não tiver vontade para colocar em ação, então é a mesma coisa que você acender a luz e colocar debaixo da mesa. Ele não se ilumina e muito menos vai iluminar alguém. É para colocar sobre o alqueire, não debaixo do velador. Foi isso que Jesus ensinou para nós. E o primeiro que se ilumina é aquele que se melhora, é aquele que acende essa luz. Porque o outro vai ver em você, vai ver em nós a nossa melhora, o nosso exemplo, o que nós mudamos, os nossos atos, as nossas atitudes. Aquela pessoa que era rebelde, violento, ele passa a ser uma pessoa diferente. E muitas vezes é perguntado: o fulano de tal era assim, 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 até mesmo no meio da família. Como é que vai o nosso irmão fulano tal? Como é que ele está? Continua ainda agitado, viciado, violento? E é respondido que não, ele melhorou muito, é outra pessoa, se regenerou muito. Se tu conversar com ele, ele não conhece mais a pessoa que é. Nós falamos tanto em regeneração, no mundo de regeneração, não é verdade? Tem gente que já marcou até no calendário quando é que vai se dar o mundo de regeneração. Ou diz que é em 2050, ou diz que já, enfim. Gente, não se iluda com isso. A regeneração começou, sabe quando? Começou lá em Moisés, começou no Cristo, principalmente no Cristo. Dali em diante, a doutrina espírita já é uma grande regeneração para nós, desde que nós pratique, estude e pratique. Mas essa regeneração não é o mundo que vai se regenerar, é a humanidade que tem que se regenerar, é eu que tenho que me regenerar.
É eu que tenho que trabalhar em mim esse autoconhecimento, essa mudança em mim. Aí o outro vai ver em mim uma pessoa diferente, mais gentil, mais caridoso, mais paciente, mais amoroso, mais tolerante, compreensivo. Já começa dentro do lar. O casal, o esposo com a esposa e a esposa com ele. Os pais com os filhos com os pais. A educação dentro do lar, dentro da família, que é a célula primeira de uma sociedade. Queremos um mundo regenerado, feliz, de paz. Trabalhe isso dentro do lar. É dentro do lar. Se nós temos uma sociedade violenta, é porque essa violência começa na primeira célula, que é a família. É o exemplo, é o espelho. Como é que se comportam nossos filhos lá fora, no colégio, junto com seus coleguinhas, os seus amiguinhos? Como será? Ah, mas é dele, é o jeito de ser, é criança. Não, não é. É um espírito que veio no nosso meio para ser encaminhado no caminho do bem. É um compromisso assumido com os pais. São espíritos necessitados. E os pais têm este dever, esta obrigação. O egoísmo, o Livro dos Espíritos, pergunta 917. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no outro, no futuro, né? No outro e no futuro, é se libertar desse câncer que se chama egoísmo. Para isso, precisa de esforços individuais de cada um de nós. Colocamos na balança todos os dias essa pergunta, esse questionamento para nós. O orgulho, a vaidade, a cólera, a vingança, o egoísmo, a inveja e o ciúme. Coloca isso numa balança, num prato da balança. E no outro prato da balança coloca a afabilidade e a doçura, beneficência, perdão, renúncia, piedade, paciência e mansuetude, indulgência, humildade e modéstia, obediência e a resignação. Para ver como é que o nosso prato da nossa consciência, dos nossos atos, daquilo que eu sou, para que lado que ela vai tender. Será que vai ter o equilíbrio? Ou, com certeza ela vai tender para um outro, né? Para que lado que ele pende? Nós temos que fazer essa autoanálise, né? As virtudes. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A pergunta do Livro dos Espíritos, 893. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Já é uma virtude, porque ele sabe dominar esse arrastamento do mal, como Santo Agostinho fez. Tá? Como posso fazer para resistir ao arrastamento do mal? É trabalhar justamente essa virtude, que é uma coisa que ele aperfeiçoa em cada reencarnação,
ele vai trabalhando aos pouquinhos até atingir a virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício de interesse pessoal. Então, o sacrifício que eu tenho que fazer para meu interesse próprio. A virtude da caridade, a virtude da paciência, a virtude do amor, da tolerância. Tudo que é bom é virtude que nós devemos trabalhar para ir aperfeiçoando aos poucos. Pelo bem do próximo, porque se eu tenho essa virtude, eu tenho que fazer para o meu próximo. Por isso que vamos fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Porque você já é uma criatura, um homem de bem, uma pessoa virtuosa. Porque já é conhecedor, já tem essa qualidade intrínseca nele próprio. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade, sem interesse. Eu vou lá entregar uma cesta básica para aquele irmão, mas eu já estou esperando a troca do agradecimento, de alguma coisa a mais. E muitos fazem o bem, e de repente, quando acontece alguma coisa contrária, dizem, olha, eu sou ingrato. Eu fiz tanto bem para ele, olha o troco que ele me deu. O que adiantou isso? Né? Faça sem interesse. Faça sem esperar nada em troca. Faça com amor, com desprendimento. Né? E que nós estamos tão longe disto. A beneficência, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, aliás 13, item 11. E finalizando, o perdão. Perdoar aos amigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Que nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Vamos ler de novo, para ficar gravado. É um encerramento para nós. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era, porque ele já trabalhou a virtude do perdão. E quantas pessoas dizem assim? Eu não gosto quando as pessoas usam até essa expressão na tribuna. O expositor deve evitar isso. Dizer assim, mas como é difícil perdoar, né? Ele está alimentando o não perdão para mim. Não é difícil, não. É para trabalhar. Jesus veio nos pedir para que trabalhe. Embora que seja difícil para algum, mas tem que existir esforço, força de vontade. Então não é difícil não, meus irmãos. Tá? Ah, mas Altamiro, imagina se dentro da tua casa entra alguém e acaba com a tua família. E aonde é que fica o nosso estudo? Ação e reação, causa e efeito? Será que nós
tivemos que passar. E Jesus disse para nós, para a mulher, as passagens da mulher adúltera, que queriam apedrejar até a morte, de acordo com a lei mosaica. E o que é que ele disse? Quem de vós aqui estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E desde os mais velhos até os mais novos, jogar a pedrinha no chão, porque todos nós temos pecado. Se consideramos santo nessa e na outra. Por que que acontece comigo que nós vamos dizer que ingratidão? É porque nós fomos ingratos em outras. Se aconteceu casos desses que não conseguimos perdoar, quem é aquele que veio nos cobrar determinadas coisas? Então devemos analisar. Está aí, repito, a doutrina espírita nos trazendo esse grande conhecimento para nos libertar dessa cegueira. Tá bom, meus irmãos? Agradeço a bondade, o carinho de todos, as energias, as vibrações que a mim vieram, e rogamos a Deus muita luz, muita paz. Que assim seja. Muito obrigado.